Ora bem, aquilo que vocês estão a ver na imagem é então a Overlock, a que eu tenho aqui em casa. É um modelo da Toyota, como vocês podem ver. Portanto, este modelo de Overlock, embora seja de uma marca em específico, é muito semelhante a todas as outras Overlock domésticas que vocês podem encontrar no mercado. Caracteriza-se por ter então 4 entradas de fio. No caso, eu estou a utilizar apenas 3, portanto estou a trabalhar apenas com uma agulha em vez de 4 linhas, portanto de 2 agulhas. Esta máquina, à semelhança das máquinas domésticas, tem um botão para ligar e desligar, e neste compartimento traz-nos uma pinça. Todas as máquinas Overlock domésticas trazem uma pinça. Esta pinça ajuda-nos a guiar a linha. Muitas das pessoas não compram este tipo de máquinas pela dificuldade de encontrar a linha depois aqui nas guias, que isto são guias de linha. Esta máquina, à semelhança de todas as outras, portanto tem regulagem de ponto, tem discos tensores que se encontram aqui nesta zona e tem regulagens manuais, portanto isto será o volante da nossa máquina, isto será um regulador e aqui teremos outro, e o tamanho de ponto encontra-se, portanto, ali. Isto que nós temos aqui, eu vou desligar a máquina. Isto que nós temos aqui é a nossa lâmina, portanto, está aqui. Para fazer a troca da lâmina é nada mais nada menos do que puxá-la assim e rodá-la para depois fazer a troca. E isto é basicamente o funcionamento da nossa máquina. Depois no livro de instruções vocês veem as instruções que devem então seguir para regular o ponto, no caso dela não vir regulada ao vosso gosto, portanto à função que vocês têm para a máquina em si. Este tipo de máquinas desenvolvem acabamentos, portanto a Overlock não é uma máquina para fazer ponto reto, é uma máquina para fazer acabamentos, sobretudo é utilizada em malhas, por exemplo, neste caso, ou então em tecidos de licra para fatos de banho. Portanto, pode ser muito útil nesse sentido. Eu tenho esta máquina, utilizo poucas vezes, mas é para acabamentos, porque esta máquina é efetivamente para isso, portanto, para dar acabamentos em peças. Esta parte vamos fechar, portanto, aquilo que nós temos aqui assim, nesta lateral, que normalmente pode estar por trás ou aqui na lateral, é a palanca que sobe e desce o nosso pé calcador, portanto esta máquina, à semelhança das outras, tem um pé calcador e aqui por debaixo do pé calcador tem os dentes de arraste, à semelhança das nossas máquinas domésticas de costura reta. E agora vamos à introdução da linha. Portanto, eu agora vou fazer a troca da linha para linha bege e há um truque para fazer esta troca. Portanto, como vocês podem ver, eu tenho a minha linha enfiada, a linha é branca, não se percebe realmente muito bem, mas como é que nós sabemos como devemos fazer o enfiamento da linha? Temos então aqui a nossa Overlock e como é que nós sabemos qual é a linha que temos que fazer a colocação? Na nossa máquina está identificada por cores, à parte de que tem também numeração, mas temos então aqui por cores. Portanto, o nosso cor-de-rosa equivale ao nosso último cone. No caso desta máquina, vocês estão a ver que existem 3, mas existe aqui um outro que está vazio, portanto eu estou a trabalhar apenas com os 3 cones. Vamos então agora à nossa representação em azul. Portanto, o azul será o nosso penúltimo cone. Portanto, este. Temos então aqui o nosso verde, que será o nosso primeiro cone, neste caso, uma vez que este está vazio. Portanto, será este cone. E depois temos então ali o amarelo, que no caso do nosso exemplo, portanto, este no caso do nosso exemplo é o que está vazio. Estou a trabalhar então só com 3 cones de linha, portanto, só com uma agulha. Ok, como é que nós sabemos como é que temos que enfiar a linha? No esquema que nós temos aqui, indica-nos que a nossa linha deve passar pela molinha que tem aqui, portanto na superfície existem 4 molas, cada uma respectiva a cada cone. Passamos então a linha pelo nosso receptor, passamos pelo disco tensor e atenção aqui, portanto a nossa linha aqui, ela tem que fazer clique. Vocês ouvem este som? Portanto, este som significa que ela está passada nos discos tensores. Se efetivamente ela não estiver bem colocada, não vai ficar bem esticada e não vai fazer o ponto correto.
Aqui na nossa representação, depois temos que esta linha deve seguir todo este contorno e temos então um cone cor-de-rosa. E a nossa máquina aqui identifica uma bola cor-de-rosa, 2 bolas cor-de-rosa, 3 bolas cor-de-rosa e por fim a outra debaixo aqui desta peça também em cor-de-rosa. O que nós fazemos é passar a linha em todos os pontos onde tem a bola cor-de-rosa e aqui nesta zona utilizamos então a nossa pinça, que é sobretudo para estas peças que vem a nossa pinça, portanto para enfiar a linha nestas zonas mais complicadas. Por último, esta nossa peça cor-de-rosa identifica-nos aqui que deve vir à nossa agulha inferior. Portanto, no nosso caso será esta. A agulha inferior que temos aqui é esta. Ok. Segunda linha, exatamente o mesmo processo. A linha vem, entra nesta mola, passa nos discos tensores, tem aqui uns guias de linha, percorre e desce. A partir daqui, este rolo é o azul, vai seguir as indicações azuis da máquina. E depois aqui no nosso desenho, refere-nos que é então a nossa agulha superior. E passamos na agulha superior e tiramos para trás. Agora, nossa segunda linha, portanto aqui, conforme as indicações, ela vem, desce, contorna, tem as marcações na própria máquina, portanto a minha segunda linha tem que contornar aqui e descer desta forma para entrar depois na minha primeira agulha. Ela tem aqui um arame de guia de linha à semelhança do que tem na nossa máquina doméstica de costura reta, portanto é só passar a linha e fazê-la entrar. Se colocarmos o nosso quarto rolo, portanto é a mesma coisa, passa na mola, passa no disco tensor, desce, introduz-se, que neste caso seria o ponto picotado, vem descer e enfia-se manualmente na segunda agulha. Portanto são 2 agulhas independentes, regra geral. Agora, como é que eu faço a troca sem ter que estar a enfiar linha por linha? Ok, vamos lá. Então, como é que nós podemos fazer isto? Portanto, temos aqui a nossa linha, cortamos a linha e cortamos a linha. Retiramos os nossos cones desta forma. Portanto, porque aquilo que nós precisamos aqui é, então, trabalhar com outra cor. Atenção que aqui não trabalhamos com linha inferior, portanto, é uma das diferenças em relação à nossa máquina caseira normal. Portanto, passamos aqui o nosso fio e agora juntamos as 2 linhas, portanto a branca que já estava e a bege, e com as 2 fazemos um nó de tal maneira que fique fininho, fininho, e com este excesso de linha vamos fazer o recorte. Portanto, eu retiro aquilo que está em excesso. Vou colocar o segundo cone. Junto os 2 fios, à semelhança daquilo que fiz no primeiro. Tentem que o nó fique forte, porque depois a máquina ao puxar pode então desemendar o nó. E que não fique demasiado grosso, que é justamente para poder passar depois nas agulhas. Cortamos o excesso. E o mesmo procedimento depois então aqui, neste caso para o nosso último, mas que ainda poderia ter um quarto, portanto recordem, podem trabalhar então com 4 linhas. A primeira agulha e o primeiro rolo fazem o ponto de segurança e depois os outros 3 fazem o ponto, digamos assim, de overlock em si. Como eu já fiz a costura reta, portanto agora o que eu preciso é mesmo o acabamento. E agora, aquilo que nós fazemos é ligar a nossa máquina e com a nossa linha para fora fazer então o seguinte, dar ao pedal e esperar que estas linhas, à medida que vai funcionando, puxem a linha bege e que acabe por sair aqui então o cordão que vemos aqui em branco, portanto que acabe por sair em bege. Ok, já temos então o cordão bege aqui, portanto à partida já temos a nossa máquina completamente enganchada, ela já está com o cordão bege, portanto as 3 linhas já saíram aqui.
e já temos então a nossa máquina pronta para trabalhar. Dicas: se fizermos o enabrado ou o enfiamento de linha do início, aquilo que devemos fazer é, estas duas linhas, portanto as duas linhas dos cones de cá, devemos tirá-las para trás, à semelhança daquilo que fazemos com a linha inferior da nossa máquina doméstica. Estas duas linhas devemos tirá-las para a lateral. E se tivermos dificuldade, no guiador fazemos este movimento, portanto pelo menos uma ou duas vezes, para que a máquina faça 1 ou 2 pontos de forma manual e para que depois seja mais fácil então ela fazer o ponto correto em overlock. Basicamente são estes os cuidados. O enfiamento da agulha é exatamente como eu vos expliquei, portanto seguindo os passos do mapa da vossa máquina, seguindo a indicação das cores, depois regulagem do ponto, tamanho de ponto e tudo mais, consultem o manual de instruções da vossa máquina, porque ninguém melhor do que o fabricante para vos indicar qual é o ponto adequado para a vossa máquina. Cuidados a ter. Atenção que a nossa máquina, como eu já vos expliquei antes, portanto, é uma corta e cose. Corta porque efetivamente tem aqui uma lâmina e corta, portanto, cuidados a ter. A peça que fica para este lado é sempre a parte que nós queremos recortar, é sempre a parte que nós queremos tirar o excesso. Do outro lado fica a peça que nós não queremos cortar. Tudo aquilo que passar nesta linha da lâmina vai ficar recortado. Outro cuidado que é preciso ter, por exemplo, eu vou passar esta calça, eu não posso ter a calça amarrotada desta forma, porque se eu tiver a calça amarrotada desta forma e passar assim na lâmina, automaticamente vai-me cortar mais para além daquilo que eu preciso. Portanto, ter sempre o tecido bem esticado e fazer estes movimentos devagar, de forma a que não cortemos mais do que aquilo que é devido. Portanto, não façam, no caso, por exemplo, eu tenho esta costura, tenham em atenção que do lado contrário, do lado que vocês não estão a ver, o tecido não fica assim. Portanto, não fique sobreposto, tem que ficar esticadinho. Levantamos então aqui o nosso pé calcador, introduzimos a nossa peça, portanto até podemos introduzir mais porque a nossa costura realmente está aqui, damos ao pedal, que ela funciona por pedal como todas as outras, e costuramos. Ok, à partida já temos então aqui já uma costura na nossa peça. Portanto, o nosso ponto, atenção agora aqui também a este pormenor que há muitas pessoas que não sabem, esta peça que eu tenho aqui ficará com o ponto superior deste lado, sempre, portanto este lado é sempre o ponto superior. Portanto, se nós vamos costurar uma peça que tem que ficar virada para o exterior, tenho que pôr o exterior da peça sempre para cima. Para quê? Para que o ponto do direito fique com o direito da peça. Portanto, o lado contrário, portanto o lado de baixo, será sempre o ponto inferior desta máquina, ok? Portanto, basicamente são estes os cuidados a ter com este tipo de máquina.